Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Mateus 16, de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos o que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, Pedro chama Jesus à parte para dizer que Deus não vai deixar que aconteça algo tão ruim com ele. E Jesus repreende Pedro dizendo que ele não está pensando como Deus e sim como os homens. Só que antes, um pouco antes disso, o Senhor Jesus diz a Pedro que ele estava pensando como Deus. Imagina que Pedro, ele fala coisas inspiradas por Deus e logo em seguida volta a falar coisas do ser humano. O que é vontade do ser humano? Porque eu acredito que se cada um de nós estivéssemos lá, nós, humanamente falando, iríamos dizer que não iríamos deixar que nada de ruim acontecesse com o nosso Senhor. Mas isso, o humano falando mais alto. E nós temos que pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida para que Ele venha nos dar sabedoria, para que a gente pense como Deus, para que a gente possa agir como Deus e não como seres humanos. Nós precisamos renunciar a nós mesmos e pensar como Deus pensaria, agir como Deus agiria, como nosso Senhor Jesus Cristo agiria. Muitas vezes a gente pensa que a cruz que nós carregamos é alguém que está do lado da gente, que a gente precisa de cuidar, e aí a gente acha um peso, porque precisa cuidar de um doente, porque precisa aturar aquela pessoa que está do seu lado. Mas a cruz que nós temos que carregar é justamente renunciar a nós mesmos. E muitas vezes é muito difícil renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Essa é a cruz que nós temos que carregar. Renunciar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. E é por isso que nós necessitamos muito de buscar Jesus Cristo todos os dias na sua palavra, na Eucaristia, e pedir todos os dias a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele possa caminhar junto conosco, nos dando sempre muita sabedoria para tudo na vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.